Pessoal, começando mais um podcast de letra, que eu não sei mais se é pod ou se é vídeo, mas todo mundo chama de podcast e vamos continuar chamando de podcast. Carlos Bório e Ricardo Brejinski, temos um cardápio cheio. Eu juro para vocês que eu pensei, não, vamos voltar a um tema genérico no programa de hoje, mas não dá. Essa semana tem Sul-Americana, tem segunda divisão, tem Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, tem discussão de para o campeonato ou não, tem, tem queda de técnico, chegada de diretor falando mal da torcida. Eu não sei nem por onde começar, Ricardo Brejinski. Por favor, você que é o mais novo do time, abra o tema, abra o programa hoje, Ricardo, por favor. Vamos começar falando, acho que sim, um assunto que é relevante, apesar de ter passado, é o que a torcida do Paraná fez na estreia, na segunda divisão do Campeonato Paranaense, e promete fazer, vamos nós aí para um prazo de validade do podcast, mas é o que a torcida promete fazer no Couto Pereira agora contra a Apucarana na segunda rodada. É um negócio que vai ficar para a história, porque teve repercussão nacional. A gente até tinha falado aqui antes de começar o programa, nenhum outro clube fez isso, e de fato, se fosse uma final de campeonato, seria até mais plausível. Mas você fazendo uma estreia de campeonato que está no segundo ano consecutivo na segunda divisão e poder repetir a façanha por 2 jogos seguidos, acho que assim, a torcida do Paraná merece muito uma atuação melhor do Paraná nesse jogo e mais uma vitória para embalar mesmo. Acho que para fazer essa ligação torcida e time. E não teve dúvida. E assim, a minha sensação, lembra que a gente falou, não sei se a gente falou aqui, ou se eu falei no, sei lá, tanta coisa a gente faz que eu até me esqueço. Mas assim, eu acho que ter 31 mil pessoas domingo no Atlético e Vasco, após a eliminação, não, desculpa, após uma derrota na Copa do Brasil para o Ipiranga, tem muito a ver com as 36 mil pessoas na arena Sim. no sábado. Com certeza. Porque senão era jogo para 19, 20 mil, como o Atlético vem tendo em alguns jogos. Mas não, tinha 31 mil pessoas. Cara, a gente teve quase 70 mil pessoas na arena em 2 jogos. Eu acho isso espetacular. E assim, algo que a torcida do Paraná fez na semana passada tá fora do gibi. Eu me lembro que o programa é bom porque ele tem essas opiniões tão disparatadas, né? De um lado tem alguém dizendo que nós não entendemos nada do Paraná Clube, do outro a Que gente nós tem os somos caras. bobões, né? Somos bobões. E no outro lado tem os caras que dizem, não, o time de vocês não vai encher a arena. Sabe, é uma coisa louca, né? E Mas, Christian, oi, diga. falando em questão do público, né, que você falou que do Paraná puxou do Atlético, a gente não pode menosprezar que foram quase 20 mil pessoas no Couto Pereira um dia antes do jogo do Paraná para ver o Curitiba numa fase ruim. Não sei qual foi a última vez que no mesmo final de semana os três jogaram em Curitiba, mas se a gente somar, deu Bem quase lembrado. 90 mil pessoas nos 3 jogos. Bem lembrado, Ricardo, bem lembrado. Não, o torcedor, assim, a gente não pode negar que o torcedor dos três times, a gente sabe os problemas, tudo que a gente fala, mas assim, a gente precisa pensar na maioria, né? Nós estamos vivendo um momento em que a maioria, pelo menos, está tendo voz. Então, vamos reforçar isso, né, Bório? Que a maioria faz o papel e assim, cara, não tem uma pessoa no futebol paranaense que tenha o direito de falar mal de torcedor. É um assunto, inclusive, para daqui a pouco. Não, com certeza, né? Torcedor é uma coisa que é fundamental para o futebol, né? Faz parte do esporte. Sem o torcedor, não tem sentido. A gente cansa de ver jogo quando o time está punido com, com portões fechados. Exato. O jogo fica uma desgraça de ruim. Fica uma sensação horrível, horrível, se escutando o técnico xingar, o outro jogador xingar. Não tem sentido, cara, não ter torcedor. Ah, mas olha, tem aquele momento, até vou ver se eu acho agora que nós vamos, né, para a gente ver o dia que teve portão fechado, acho que no Bento Freitas, e o cara usou o megafone para falar com o cara. Aquilo é sensacional. Mas, Ricardo, e aí? A gente vai ter pelo menos 25 a 30 mil pessoas também no Couto Pereira. Quando você fala em atuação, você bate parecido com o que o Tcheco falou, né? De que havia aquela, e a gente falou isso também sábado passado, né? A gente tinha
ao mesmo tempo a porrada do... Não, peraí. Nacional de Rolândia de Camarão nunca viu isso. Ao mesmo tempo cara, se a gente não ganhar hoje, vai dar maior confusão, tipo, vai dar uma quebrada no ânimo. Aí vem a atuação. E é óbvio que, assim, o Paraná, obviamente, por primeiro jogo em ano, e blá, 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 teve mais dificuldades, mas o segundo tempo, eu acho que deixou o Tcheco preocupado do jogo de sábado. Porque o time jogou muito mal, principalmente na parte defensiva. Sim, Você vê os lances, o Nacional, acho que fala, o Nacional vai sentir 40 mil pessoas. O Nacional não sentiu. O Nacional jogou como se estivesse jogando lá em Rolândia, estivesse jogando na Vila Capanema com 2.000 pessoas, jogando em qualquer situação. O Nacional fez o jogo dele. O Paraná sim sentiu, por isso que a gente está falando. O Paraná entrou com medo de não ganhar. E aí isso acaba travando os jogadores. Não teve pressão, não teve vaia, não teve cobranças, o time foi só apoio, mas o cara sabe que se acaba o jogo e o Paraná não vence, acaba todo aquele pacto, tudo que foi construído ao longo da semana. Talvez a gente estivesse falando de quase 20 mil pessoas no Couto Pereira, que ainda assim seria um público sensacional, mas ia diminuir essa atmosfera, essa motivação do torcedor. E os jogadores sabiam disso, então eu acho que ali a partir do momento que acabou o jogo, ganhamos, os caras vão respirar, e agora é outro jogo, acabou aquela adrenalina de estreia. Acho que isso fez muita diferença. Claro que a gente não pode querer exigir demais, porque nós estamos falando de uma segunda divisão estadual. Por mais que o Paraná tenha se reforçado, não trouxe jogadores. Não é um time, vamos lá, tipo o Santos, que está na segunda divisão do brasileiro e trouxe jogadores que estariam jogando na Série A do brasileiro. sim, sim. Paraná não fez esse movimento. Ele trouxe jogadores que estão acostumados a esse tipo de competição. Então a gente não pode esperar, nos primeiros jogos, pelo menos, um futebol vistoso, toque rápido, jogada trabalhada. Não tem como. O importante é ganhar o jogo, mas acho que assim, sem ter a pressão da estreia, talvez o Paraná jogue um pouco mais solto e consiga apresentar um futebol um pouquinho melhor daquilo que o Tcheco, pelo menos, tanto vinha pintando que foi apresentado nos treinos. Acho que a gente não viu nem um terço do que foi treinado, e sim um jogo para resultado mesmo. Olha, aquela coisa, não, né? não, diga agora, manda ver, manda ver. É aquela coisa, né? Você montou um pacote de torcida de elite, né? Por causa do clima todo, né? Que foi criado, mas o time é para disputar a segunda divisão do Paranaense. Exato, o jogo não é outro jogo, né? Não acha que vai ver o final da Champions porque tem 40 mil torcedores dentro do estádio. É É, bem isso, né, cara? Então o Paraná jogou, ó, pro gasto, o que interessa é a vitória. É aquilo que o Ricardo falou, a defesa do Paraná deve ter dado uma dor de cabeça durante essa semana pro Tcheco, impressionante, né? Porque, meu Deus, cara, é muito ruim. A Era um, defesa era do um Paraná, desespero, né? Cada ataque do Nacional, a torcida acho que ficava tensa lá. nossa, cara, desespero. é. E aquela coisa, né? Você tem dois tipos de jogadores. Um jogador que vai se entusiasmar ao entrar em campo e ver essa arquibancada lotada, cara, vou dar o sangue hoje aqui. E outro jogador que vai murchar, porque ele vai sentir, meu Deus, se a gente perdeu hoje aqui, nós somos mortos, nós saímos vivos daqui de dentro. Então, tem gente que sente de um jeito, tem gente que sente de outro, né? Ó, eu vou fazer aqui um mini futebol raiz aqui, só para você, para citar o que o Bório falou da falta do torcedor no estádio. Olha aqui, gente. Vamos dar o play. De novo a bola tá fora de campo ali, lateral. Vai tomar no cu, caralho, vai tomar da porra da bola. Calma, Diego Souza. Fala pro Dinho que ele não é ala, ele é lateral, só pode... Não adianta abrir o braço pra mim, fala pra ele. Calma. Não abre o braço. Minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá bravo, Diego Souza. Bugou geral o nosso Diego Souza. Deu bug no Diego. Ai, meu Deus. Aí a bola vai chegando mais uma vez no Mariano Vasquez. Fortaleza só com jogadores de ataque. Por isso que o Guarani volta. Mário, calma, faz com o Mário não, pelo amor de Deus, filho, eu já te expliquei 10 vezes. Joga sério essa buceta, cara. Vai. Opa! Peraí, Rogério, pelo amor de Deus, a família brasileira. Aquela entradinha, Daniel. É porque ele tá pensando no jantar. A brusqueta, A brusqueta. Né? Sim, ele vai é comer. bom demais. Ó, esse time do Botafogo é bom, hein?
Tão bom que foi rebaixado com algumas rodadas de antecedência. Olha, ó, um minuto do ataque segundo da tempo tá equipe. perdendo 3-0. E eu vou achar aqui o do megafone, só para a gente, né, já falei, Caraca, do velho. megafone aqui. Deixa eu ver aqui. E os narradores que tem que se virar na transmissão não. para Azar do encobrir narrador, né? as Azar do narrador. brusquetas da vida. Ah, meu Deus, olha aí, ó. Um centroavante por um outro atacante. Vini Peixoto estreando com a camisa do Brasil. Ó, Tem alguém com megafone. É exatamente isso. do prédio lá. Deve estar lá no prédio com um megafone, enchendo a paciência do árbitro. O brasileiro é criativo, né? Olha lá. Chinelão, hein? Quero ver você dar um cartão pra eles. Chinelão. Tá pensando o quê? Esses camarotes aí em volta dos estádios. Ai, meu Deus do céu. Torcedor é uma figura. Mas assim, o Paraná, eu acho que, voltando ao assunto, né, depois de um breve intervalo, a gente viu um Nacional arrumadinho, mas também é a tal da história do contexto da competição. Mas, assim, não me pareceu também ser tão ameaçador. O pessoal em Paranaguá está empolgadíssimo e em Foz está mais empolgado ainda, né? Porque o Foz meteu 7-0 no Maringá. É óbvio que é super cedo, só que é engraçado, né, Ricardo? É super cedo, mas já faltam 8 rodadas, né? É que é um torneio muito curto, né? Daqui 2 rodadas já foi um terço do campeonato. Tá no começo, mas já foi um terço. Não dá pra. Acho que tem que se motivar. Eu não lembro ano passado quantos pontos o quarto colocado teve para passar para o Já mata-mata. descobrimos. Mas assim, quem ganhar 4, 5 jogos tá dentro, né? Uhum. Então você Sim. tem que, acho que uma vitória já logo na estreia já é decisivo. E a questão do Foz, por exemplo, pô, você fazer 7-0, tudo bem que o Grêmio PSTC Maringá passou se com mostra. 15, viu? Então, PSTC classificou com 15, o último, você né? tem que ter um pouquinho mais de 50% de aproveitamento. E aí o Foz faz 7, mostrando que o Maringá não vai brigar por nada, o Grêmio Maringá, mas o Foz já abriu um saldo de gol de 7. Aí o Maringá agora vira aquela balança, né? Para ver se quem vai fazer 5, 6 nesse time do Maringá, para ver se o 7-0 do Foz foi algo fora da curva, ou se vai ser uma sequência e o Maringá vai ser o time que vai ser o fiel da balança e quem fizer mais gols nele vai ter o saldo de gols decisivo. O Maringá enfrenta em Willie Davis o Rio Branco, inclusive. Bora. É aquela coisa. E como o Ricardo falou, é um campeonato de tiro curto. Então não tem como você. Comecei mal, dá para se recuperar. Não dá. Você tem que. Por isso que foi muito importante a vitória do Paraná, né? Por mais Sim. que tenha sido jogo feio, jogo ruim, não importa. O importante foi o 1-0 e os 3 pontos garantidos. E a torcida que não espere coisa muito diferente contra o Apucarana, porque o time não vai virar um super time de uma semana, né? Então, sem dúvida, é importante novamente o apoio da torcida, como fez na Arena, e torcer para que o time consiga fazer 1-0, segure 1-0 e mais 3 pontos. É isso que importa. É verdade. Agora a gente falou tanto em torcedor, eu queria ouvir vocês em relação, assim, a gente vai falar do Autuori, claro, mas em relação à declaração do CEO do Coritiba, Carlos Amodeu, Gório, dizendo que a instabilidade do Coritiba, resumidamente dizendo que a instabilidade do Coritiba é fruto da pressão da torcida. Na verdade, ele tirou toda a responsabilidade dele, né, da SAF, dos dirigentes, e jogou falando, o Curitiba está nessa situação por culpa da torcida. Ou seja, a torcida é que tem a culpa da SAF ter contratado esse bando de reforço aí que não deu resultado nenhum, de não estar jogando nada, de ter até semana passada, né? Final de semana, que foi a demissão do Couto, até final de semana
um técnico que não conseguiu dar um padrão de jogo para o time, então a culpa é da torcida. É. A É torcida assim, que botou a faixa lá protestando, que foi lá o segurança arrancar a faixa na base da ignorância, e a culpa é da torcida, né? o que me passa, Ricardo, eu não sei se ele é deliberado ou se ele é, digamos assim, inconsciente, um descolamento absurdo da realidade por parte dele, né? Não, eu não vi toda a entrevista, porque ela é longa, ela tem outros assuntos que eu quero ver até para ver se tem explicações, é só palavras jogadas ao vento. Eu Assim, vou. Vai falando, vai falando. a única parte que, de certa forma, eu concordo com o Amodeu é no sentido que, assim, tem suas justificativas, mas a torcida ela tá sem paciência, então o que eu acho que ele quer dizer é o seguinte, é o que tem aqui, não adianta cobrar porque não tem muito o que fazer, então tem que apoiar os caras, concordo. Mas a torcida do Curitiba vem apoiando já desde o ano passado. Mesmo quando o time estava lá na zona de rebaixamento, pô, era estádio cheio, no próprio Paranaense, a gente teve públicos relativamente bons para jogos, tipo, domingo, 6:30 da tarde, contra, pô, Andraus, sabe? PSTC, não são adversários que. Não é um jogo que empolga, mas a torcida tá lá apoiando. Vaiou agora nessa reta final, porque é inaceitável um clube de Série B com um orçamento de SAF ser eliminado por um Águia de Marabá. Você podia até ser eliminado pelo Maringá do Paranaense, mas não jogando os dois jogos da forma como foi, sem finalizar. O jogo do Couto Pereira, o Curitiba parecia que estava jogando pelo empate. O time não arriscava. Então, assim, como é que você quer exigir do torcedor paciência? Vamos ter que apoiar. Não dá. E assim, eu acho que o Amadeus está vendo o Curitiba como uma empresa. Os meus chefes estão me elogiando, dane-se a torcida, não quero nem saber o que eles pensam, porque quem está me pagando está satisfeito, é eles que eu tenho que agradar. Então, assim, a impressão que eu tenho é que a SAF do Curitiba ela acha que ela é mais dona do clube do que a torcida. E não é. A torcida que carrega esse time nas costas. A SAF ela comprou o futebol do clube e não o clube patrimônio. Acho que tem uma grande diferença e é isso aí. O Amodeu não quer ser criticado. Ele acha que a torcida que paga o ingresso, que paga o sócio, que consome o Curitiba, não tem direito de reclamar. Ele quer assim, perdemos para o Sport em casa, vida que segue. Jogou mal contra o Brusque, mas ganhou, não tem que reclamar. Você está vendo um time ali que vai fazer dinheiro. Ele mesmo fala isso, que o futuro do Curitiba é ganhar dinheiro com esses jogadores. A preocupação maior parece que é ter o retorno financeiro e não o retorno em campo, com de fato o time voltando e brigando de fato para subir. Acho que se ficar no G4, óbvio que a SAF vai gostar, vai comemorar, porque, tá vendo? Nós cumprimos a nossa principal meta do ano. Mas se não subir, vai ter discurso no final do ano falando, foi complicado, é um ano difícil, ainda estamos adaptando com a SAF, e aquela lenga-lenga, e quem sofre é o torcedor. Olha aí, eu puxei a matéria do GE. Globo, porque o GE. Globo tem uma coisa bem pegada, assim, né? Porque às vezes eu pelo menos assim, tem vezes que o cara fala com algum erro de português, né? Fala com alguma, sabe, tropeça em alguma letra, coisa e tal, e a gente ajusta esse detalhe, né, Bori? Né? Sim. Para não botar na boca do cidadão, nós vem. O GL ele é mais assim, não, olha, como é que é? Coloque Ipsis exatamente ipsis literis o que foi dito. Então, é absolutamente certo, líquido e certo, que o Amodeu disse exatamente essa frase na entrevista ao GE. E aqui, para você que está só nos ouvindo, eu leio a frase. Abre aspas. Eu avalio com absoluta tranquilidade essa pressão do torcedor e reconheço que existe uma situação específica do torcedor do Curitiba, que não ganha títulos há muitos anos, e não é neste último ano. O título do torcedor do Curitiba, nesta dinâmica de comportamento com a diretoria do clube, é quando consegue fazer valer a sua vontade, que é demitir um treinador, cancelar um jogador, demitir um executivo de futebol e assim por diante. Hoje eu me sinto absolutamente tranquilo com a avaliação que eu tenho dos acionistas da companhia. Fecha aspas. Pontos dessa entrevista. Primeiro, sim, não é só no último ano. Só que no último ano o Curitiba caiu para a segunda divisão, foi eliminado pelo Águia de Marabá na Copa do Brasil e não chegou nem à final do Paranaense. Segundo,
não é só nesse último ano. Só que eles não compraram o Coritiba porteira fechada e vamos começar de novo. Né? Terra arrasada, perdão, em vez de porteira fechada. Eles compraram porteira fechada, quer dizer, eles receberam tudo. Né? Então, quando eles fazem... Então, eles têm que parar de fazer campanhas falando dos títulos paranaenses do Coritiba. Né? Do título brasileiro, porque não é deles. Né? O deles é só de maio do ano passado por diante. E terceiro, ele deixa muito claro que ele, se for o caso, ele fará valer a vontade do torcedor, porque ele fala em demitir um treinador, cancelar um jogador e demitir um executivo de futebol. Em momento algum ele fala da mudança do CEO. Né? Então, isso deixa muito claro que ele é alguém que não está nem aí, não só para a opinião da torcida, mas também para o cargo dos outros. Se precisar, ele manda embora. E tem mais um trecho aqui, o meu scroll do mouse tá uma desgraça, tem que fazer aqui pela... Cadê, ó? A pressão, abre aspas, né? A pressão externa pode existir contra A, B ou C, que o processo de decisão seja conduzido de forma profissional, alheio a esse tipo de pressão que gera uma insegurança no comando técnico, que reflete uma insegurança nos jogadores e que reflete nos jogadores dentro de campo. Havia uma pressão muito forte com relação ao trabalho do Guto Ferreira. Nenhum de nós, nenhum de vocês e nenhum dos nossos torcedores, ele se comporta... Veja, como eu falei do negócio da transcrição ipsis literis, essa frase é absolutamente mal formada. Ele se comporta de uma forma mais confiante, produtiva e consistente quando se está sob uma pressão muito forte. Fecha aspas. E aqui tem um quarto ponto. Não quer pressão, não vai trabalhar com futebol. É isso que eu ia comentar. É o típico do cara que nunca viveu esse meio. Né? E Ou ele já vai viveu. trabalhar num... Oi, diga, Ricardo. Ele foi diretor do Grêmio, se eu não me engano. Então ele sabe o que é trabalhar num clube que, assim, o Grêmio nacionalmente tem mais torcida que o Coritiba. Só que agora ele não é contratado de um clube de futebol, ele é contratado de uma sociedade anônima. E é esse que é o ponto que eu falo. Ele tá agora como se fosse um executivo de uma empresa e não tem, né? Vamos lá, torcedor da Unimed não vai lá fora, Unimed, ou vai numa concessionária de carro, não, sai do meu carro, né? Tipo, não tem isso. Uhum. No futebol tem a pressão, então o cara tá dizendo, não, se a empresa está fluindo, que eles batem muito na tecla, estamos conseguindo pagar as contas, estamos conseguindo ter retorno financeiro. Isso é ótimo. O clube precisa começar a ganhar dinheiro. Se você tem dinheiro, você melhora o elenco e vira aquela consequência. Sem Só o que detalhe, hoje, né, Ricardo? Sem o detalhe que, assim, o pagamento da recuperação judicial era uma obrigação. também, a SAF não fez uma mudança muito drástica, mas ok, você se apega ao ponto de que está dando retorno financeiro. Claro. Isso é importante. Só que o torcedor hoje, ele está carente de título, ele está carente de atuação, de um time que mostre vontade, pelo menos. Então tem que ser as duas coisas juntas. Não adianta você só, a não ser que chegasse assim, assumiu a SAF, ó, não tem como, nós vamos cair para a Série B, provavelmente vamos brigar para não cair para a Série C, e vai ser assim durante 3, 4 anos, mas nós vamos ajustar a casa, pagar todas as dívidas e quando começar a ter lucro, nós vamos focar no futebol para montar um time forte e aí sim brigar por títulos. Mostra a realidade para a torcida. Um exemplo é o Flamengo. O Flamengo em 2013, o Bandeira fez isso. O Flamengo não tem condição de brigar por título, nós vamos priorizar pagar as contas e ver o que dá para fazer. Ganhou uma Copa do Brasil em cima do Atlético naquele ano, aos trancos e barrancos. Mas o Flamengo assumiu que o objetivo era zerar as contas. E aí agora deu o que deu. De 2019 para cá, o Flamengo tá ganhando tudo o que pode, mais um pouco. O Bório, eu confesso, até gravei um vídeo sobre isso, por isso nem vou me estender. Mas assim, eu não sou exatamente um cara que concorda com tudo que o Paulo Autuori fala. Mas depois dessas declarações do Amodeu e de tudo que o futebol do Coritiba fez em um ano, o Autuori tem uma diferença brutal em relação a quem está no Coritiba, né? Que é entender de futebol. Pode não ser do jeito que a gente imagina, mas quem entende, entende. Querendo ou não, isso não dá para escapar, né? Pelo menos é um cara que conhece, né? Conhece do riscado. Então, assim, é aquilo que você falou. Não é o suprassumo, né? Tanto que saiu do Atlético e não se encaixou, não emplacou mais em lugar nenhum, né?
E assim, vamos ver o que o Autuori vai, com a sua experiência, porque ele tem muita experiência no futebol, conhece Uhum. muito do futebol. Vamos ver se ele consegue mudar o ambiente do Curitiba, né? Porque o Curitiba me parece que é uma questão emocional, psicológica que está afetando o time dentro de campo. Porque não pode ser só questão técnica, né? Que Pois é. tem elenco, tudo bem que não é um elenco, como o Ricardo falou, né? Não é o elenco que nem o Santos, que contratou jogadores de primeira divisão para jogar a Série B, mas é um elenco do Curitiba que pode estar brigando lá para subir tranquilamente. Pois é. Aí tem aquela história, né, que a gente fala tanto, e tanta gente, tem gente que fala bem mais que a gente, inclusive, que é de como jogadores que passam pelo Curitiba e ou fracassam ou têm passagens normais vão para outros times e estão aí como destaque. Óbvio que não dá para citar, por exemplo, o Ian Couto. O Ian Couto é um caso à parte. Inclusive, a seleção brasileira está sendo convocada na hora que a gente está gravando o vídeo. Mas, Ricardo, acho que o grande exemplo, o exemplo mais escancarado de hoje é o Guilherme, né? Você não, Um atacante. quem vê o Guilherme no Santos não acredita que ele jogou no Curitiba. Não, e o Guilherme, ele teve bons momentos antes de chegar no Curitiba também. Ele foi bem no Botafogo, ele foi bem na Chapecoense, no Grêmio também teve uns bons momentos, mas daí vem no Curitiba e, tipo, se você perguntar para ele mesmo, acho que ele vai dizer, foi o pior ano na carreira. E são vários jogadores que aí também entra muito a questão de não ter paciência com um determinado jogador, ou uma atmosfera, porque parece que impressionante, tem alguma coisa no Couto Pereira que de uns 10 anos para cá, nada dá certo. O Feng Você Shui, o você Feng Shui deu traz. tudo errado. Não, assim, mas você traz técnico que, putz, vamos lá, Marcelo Oliveira, 2 anos antes de vir pro Coritiba, ele ia escapar do rebaixamento, tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras. Coritiba precisava de 2 pontos, de 1 ponto nos últimos 3 jogos para não cair, foi lá e foi rebaixado em 2017. Aí você reformula lá o departamento de futebol, teve a época do Bacelar, o próprio Autuori participou do projeto para reformular o futebol. Acabou que nem o Autuori ficou, nem o professor, esqueci o nome do outro cara que tinha participado do projeto, que também era renomadíssimo nacionalmente. Deu problema que a diretoria não ficou, e aí o Curitiba foi aos trancos e barrancos escapando do rebaixamento. Mas assim, sabe, na prática existem boas ideias, existem atitudes que parece que em outro clube daria certo, mas aí passa o tempo no Curitiba não funciona. É mais do que simplesmente você gerir um elenco, gerir uma comissão técnica. E aí o meu receio com o Paulo Autuori é isso. Ele foi bem como diretor no Atlético. Bem, assim, foi quando ele conseguiu fazer algumas coisas. Tem a parceria com o William Thomas, que acho que é a grande aposta do Curitiba, que foi onde o Atlético reformulou o departamento de futebol. E Só que o assim, Autuori Ricardo, é aquela coisa, repito, não sou fã do Autuori, não. Mas querendo ou não, depois da primeira passagem dele, né, que é de 2016, o Atlético dá um salto, né? sim, É mas onde o Atlético sai do trabalho do Autuori para chegar onde ele chegou hoje. Isso é inegável, né? Mas o Autuori é aquele cara assim que ele tem muita pouca paciência com o futebol brasileiro Uhum. e aquela história. Eu acho que ele chega, não, eu aceito a proposta, mas tem que ser assim, assim e assado. Se alguma coisa sair fora do combinado, ele não tem receio de indo embora. Pô, ele peitou o Petralha. Quem no Atlético hoje tem. E o Petralha às vezes baixava a cabeça pro Autuori. Só que tinha Sim. situações que o Petralha falou: não, quem manda aqui sou eu, você tá fora. Foi assim, quando o Eduardo Batista foi demitido, que o Autuori pediu demissão e depois voltou. Em 2022, o Rames ia ser demitido do time das Aspirantes do Atlético. O Autuori se antecipou e pediu demissão. E daí o Ricardo Gomes, que tinha sido indicado pelo Autuori, também pediu para sair. Então o Autuori tem muito essa questão. No Goiás e no Inter ficou pouquíssimo tempo. No Goiás, acho que foi a única vez que ele fugiu um pouco da curva dele, de não cumprir projeto e depois de um mês pedir para ir para o Inter, mas daí viu que no Inter não estava dando certo, saiu. No Santos, quando teve mudança de comissão técnica, saiu. Então o Autuori tem esse tipo de coisa. Então vamos lá. Semana que vem o Curitiba contrata o X para ser técnico. Se daqui 2 meses o X é mandado embora, o Autuori vai falar: não, mas eu não concordo, eu tô O saindo Elon também. Musk? O Elon Musk vem pro Curitiba? Então, sabe, é um problema. O Autuori é meio pavio curto. Só que é isso que a gente falou. Ele entende mais de futebol do que o Amodeu.
Vamos ver se o Amodeu vai dar as funções exatas para o Autuori ou não. Isso aqui eu que cuido e você só faz a parte de campo ali com o futebol. É algo que só o dia a dia para dizer, mas não dá para garantir que o Autuori chegue até o final da temporada no Curitiba, não pelo Curitiba, mas pelo próprio Autuori. Faz todo sentido o que o Ricardo está falando. Todo sentido. Agora, a gente falando, né? A gente está com bons ganchos, hein? Hoje nós somos praticamente o Capitão Gancho, né? Já que falamos de Autuori no Atlético, o Atlético, e aí, Ricardo, eu acho que é importante, Bório, uma reflexão, e acho que vale para nós também um pouco isso. Por incrível que possa parecer, tem um pouco de correlação com o que o Bório falou em relação ao Paraná, né, em que talvez muita gente imaginou que o Paraná estreasse voando, atropelando todo mundo, só que é uma segunda divisão. E, ao mesmo tempo, no Atlético, apesar hoje do Atlético ser líder do Brasileiro, está classificado para a próxima fase da Sul-Americana, óbvio, fracassou na ida da Copa do Brasil, isso não tem dúvida, mas é líder do Brasileiro, vai enfrentar o Palmeiras como o líder do Campeonato Brasileiro. Ainda há uma cobrança por atuação. Até que ponto, Ricardo, a gente exagera ou até que ponto a gente, na verdade, está querendo que o Atlético atinja o nível que ele pode atingir? Então, eu acho que todos nós, torcedor, imprensa, ficamos muito mal acostumados com as atuações do Atlético no Campeonato Paranaense e na Sul-Americana. A Sul-Americana está mostrando que o Atlético pegou o grupo mais fácil, assim, mas disparado. E o Paranaense, tirando os duelos com o Operário, que deu trabalho pro Cuca, contra o Londrina, aquele 6-0 e as finais, o Atlético não foi ameaçado. Então, ali, o Cuca acho que emendou 8 vitórias seguidas. Sim. 9 vitórias seguidas. E aí estreou no Brasileirão contra um Cuiabá que está mostrando esse ano estar muito abaixo dos outros anos. Então pegou uma série de jogos fáceis, aí veio goleada sobre o Cuiabá, sobre o Raio Zuliano, sobre o Ameliano, na final do Paranaense. Pô, o Atlético tá sobrando. Aí pegou um Grêmio lá em Porto Alegre, o Atlético no pior jogo dele sobre o comando do Cuca já mostrou um pouquinho o sinal de realidade. Aí contra o Inter na Arena também. O Inter que estava jogando bem, ganhou o jogo, mas teve dificuldade. Eu acho que é um choque de realidade. Mas aí entra o outro lado. O time do Vasco é horroroso. O Ipiranga é um time de Série C. E o Atlético jogou contra o Vasco em casa, com 1 a mais desde os 15 do primeiro tempo. Acertou bola na trave e tal, mas o segundo tempo o Atlético tomou sufoco. Talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo, o Vasco tinha conseguido um empate. E não pode o Atlético cair de produção assim, tendo no banco de reservas, por exemplo, o Mastriani para entrar. O Maddson não é o mesmo nível do Léo Godoy, mas o Maddson é melhor que muito lateral direito da Série A, inclusive do Vasco. Então você não cai tanto de rendimento. Você não pode tomar 2 gols de um time de Série C nos acréscimos. Podia ter tomado um gol num vacilo, ok, mas 2 é inaceitável. Então, ao mesmo tempo que o Atlético iludiu contra times menores, agora está mostrando dificuldades contra times piores que ele. Então, acho que nem 8 do time, não, o time está muito mal, tem que trocar tudo, trazer um time novo, e nem 80 de tipo, estava voando no Paranaense, tem que voltar a ter aquelas atuações. Acho que o Cuca tem que ajustar, e aí a única coisa que eu defendo em relação ao Cuca é que, de fato, não tem tempo para treinar, né? Porque é jogo quarta e domingo, ou é quinta e domingo, ou é sábado, não tem tempo. É na base da conversa e desde que ele chegou, são 2 meses só jogando e viajando. Então, acho que aí também atrapalha um pouco. Mas o Cuca, com o histórico que ele tem e o elenco que o Atlético tem, ele tem obrigação de jogar um tanto melhor do que jogou nos últimos jogos, contra a Ipiranga, contra o Vasco e até contra o Zuliano, que tomou um gol do Zuliano. Não pode, né? O técnico do Zuliano ganhou a camisa do Cuca. Eles o Cuca falou que ficaram felizes pelo gol. Não dá. Ô, Bório, aí no advogado do diabo de novo, né? Tem tudo isso que o Ricardo falou, mas o Atlético é o líder do Brasileiro e conseguiu os tais 66% nesses primeiros 5 jogos, né? Jogou 15 e ganhou 10, né? De cada 3 ganhou 2, que é uma pontuação, eu acho que o Ricardo me confirme, é pontuação para G4. Sim. Sim. Né? E para título é uma coisinha para cima, né? Para título é um pouco para cima. E aí, Bório? Bom, eu acho assim que o termômetro para o Atlético vai ser esse jogo agora dessa rodada contra o Palmeiras. É o jogo mais difícil do ano, né? Não tem dúvida. É o jogo mais... E é aquela coisa. Aí nós vamos ver em que nível que está o Atlético. Se está realmente para ser líder do Brasileirão
ou se é um time que está enganando. Como o Ricardo falou, não é nem 8 nem 80, mas o Cuca anda fazendo umas coisas que não dá para entender. Por exemplo, deixar o Mastriani no banco. Cara, Pois é. não dá para você ter um goleador que nem o Mastriani, cara, que é um cara fazedor de gol. Para ele ficar no banco, entrar no segundo tempo, entrar faltando 15 minutos para acabar o jogo. Não, E outra, eu acho que o domingo, né, Ricardo? No domingo, eu acho que foi demais ele ter entrado aos 35 do segundo tempo. era isso que eu ia falar. Assim, o Cuca até explicou a questão da escolha, que ele colocou o Julimar no lugar do Canóbio para manter o estilo de jogo. Mas espera lá. Até entendo que a substituição foi antes da expulsão do Hugo Moura. Foi. Mas talvez no intervalo ele tivesse voltado e testa o Pablo como um pivô fora da área e deixa o Mastriani ali na frente. Era um jogo que ele tinha condição de realmente testar o Mastriani e o Pablo juntos. E ele desperdiçou. É sempre assim. Pablo sai e entra o Mastriani. Vai pro time reserva, daí o Mastriani joga, vai lá e faz um caminhão de gol. Então, assim, o Pablo tem os seus méritos, foi artilheiro do Atlético no Campeonato Estadual, mas você vê que em termos de minutos, o Mastriani precisa de menos tempo para fazer gol. Aí você coloca o Mastriani para jogar só os últimos 20, 25 minutos de jogo, não é todo jogo que ele vai entrar, que nem o Cuiabá, que entrou no primeiro lance, faz o gol. E o Pablo tá tendo seus 70 minutos, aí a cada 2 jogos faz um gol. Por que não tentar os dois juntos? Tem jogo que você pode ter 2 centroavantes. Tira o armador e deixa o Pablo um pouco para fora, enfim, aí é trabalho do treinador. E Mas aí testa. eu acho que passa muito também por você não ter jogadores de lado de campo que você diga, não, esses caras precisam jogar, né? Cara, assim, o Esquivel é improvisado como atacante do lado esquerdo. Gente, óbvio, é o Juliano, tá, beleza. Mas o Esquivel, em 60 minutos, ele fez mais do que o Julimar e o Coelho na temporada inteira. Então, se o teu improvisado é melhor que os teus extremas, e se for para manter o esquema de jogo, para mim, o Esquivel tem que ser titular de ponta contra o Palmeiras, é que tem alguma coisa que não encaixa. Eu até falei no início da semana. Se você está discutindo se o Coelho é melhor que o Julimar, a discussão não é essa. Não. A discussão é, o Atlético precisa de alguém bem melhor do que o Coelho e que o Julimar. Por exemplo, entrou o Benítez, né, no jogo de quarta. Daí todo mundo, nossa, sem lembrar, todo mundo esquecendo que o Benítez não joga há mês, né? Não estava nem viajando, Não, estava ele colocado em tava para ser disponibilidade. negociado. Então, nisso todo mundo esquece. Daí o comentário, não, isso mostra que o Coelho é muito melhor do que ele. Pô! Sabe? Se o Atlético ficar imaginando que o Coelho vai selecionar, é óbvio que uma hora ele vai acertar esse corte para dentro e fazer o gol, como ele fez contra o São Joséense lá no Pinhão no ano passado. Você vê que eu estou tendo que puxar o jogo do Pinhão, do ano passado. Só que assim, não é esse o cara que o Atlético precisa. O Atlético precisava do Keno, o Atlético precisava do Marinho, o Atlético precisava de um Wanderson, sabe? Desse tipo de jogador. O próprio Mosquito, né? Que surgiu um papo que iam trocar o Mosquito pelo Alex Santana. Cara, o Mosquito é mais definidor do que o Coelho e do que o Julimar. Não, E por tem que não? E aí eu chego no que o Ricardo falou. Por que não Pablo e Mastriani juntos? Afinal, são os mais efetivos, Sim. né? E tem uma outra questão, né? Se Diga. você pegar o elenco do Atlético hoje, o time ideal do que tem hoje, para mim, os jogadores abertos pelos lados seriam o Canóbio e o Nicão. Claro, Só, perfeito. só que, claro, o Nicão, além de estar fora de ritmo, ainda está recuperando a forma ideal. Na última coletiva no jogo, depois do jogo contra o Vasco, o Cuca falou que ele pensa em usar o Nicão não só como um ponta, mas como um meia centralizado também. Então, assim, você tá insistindo com o Coelho e com o Julimar, não tá rendendo, você tem um cara que só não é titular porque tá sem ritmo de jogo, mas você quer pegar esse cara e colocar numa outra função. Eu não sei se ele tem a ideia de fazer 2 armadores, Zapelli e Nicão, ou se o Nicão vai disputar a vaga com o Zapelli, mas peraí. Então, por Mas que aí a gente vai para uma outra questão. Qual é o problema com o Zapelli? Não, Né? eu não sei. Eu tô O assim, Zapelli é lento, o Zapelli some do jogo. Cara,
Os caras um dia falaram, não, olha, o Nicão tem que jogar o Coelho porque o Nicão ainda tem 30%. Gente, o Nicão 30%, eu prefiro ele do que o Coelho jogando no plenitude da forma. Eu acho que o Eu Nicão vai ser prefiro o titular contra o Zapelli dando Palmeiras. um passe. Não, concordo com você, acho que o Nicão vai jogar. Eu prefiro o Zapelli dando um passe decisivo por jogo do que o Coelho errando 50. Certeza. Mas aí, assim, porque não, tem que ter vontade, tem que ter raça. Cara, tem que ter bola. Série A é bola. Série A é futebol, E, qualidade. e a gente Nós sempre temos tem que que lembrar. tem que levar em consideração a teimosia do Cuca, né, também, né? Sim. Que ele, quando invoca com alguma coisa, cara, ele não sai daquilo, não adianta falar, ele não sai daquilo. Não, e do Zapelli, nós temos que lembrar que o Zapelli é um menino de 21 anos, estrangeiro, está 1 ano no Brasil, né? 21 anos, tem jogador que com 21 anos explora na Europa, mas cada um. Você tem que ter que o cara tá num país Ou que que tá não é a acontecendo com o casa Vitor dele. Roque, né? É, assim, todo mundo quer que chegue ali um Rodrigo, um Vini Júnior. O Vinícius Júnior no Real Madrid deslanchou logo no começo. Aí vai querer que o Zapelli, coitado, em menos de um ano de Atlético, assuma a camisa 10 e fizesse 5, 10 gols e 12 assistências por ano. Calma. Vai que, né, um ano inteiro, agora ele pegou pré-temporada, vai jogar, não sei se vai para a Olimpíada ou não com a Argentina, mas quando volta, ganha um pouco mais de experiência. Vai que ano que vem é o ano do Zapelli. Mas você não pode exigir de um piá de 21 anos, e aí o Coelho, que já é mais velho, já está no Atlético há 2 anos, estava no Bragantino antes, aí ninguém critica. O cara que já teve tempo para se adaptar, é mais velho, passa um pano. O menino aí de 21 anos, só porque foi muito mais caro, tem que chegar já resolvendo. Acho que falta um pouco de noção que é um ser humano, né? Não estamos jogando aqui joguinho no computador que você contrata o cara e ele já entra e resolve. Sem dúvida nenhuma. Ô, Bório, bem, a gente já fala rapidinho, fechando os últimos os jogos. Só queria deixar um pouquinho, né? É claro, tá todo mundo com o coração partido, né? Por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. É, ficou essa polêmica na semana, se para, não para o campeonato. Mas a sensação que eu tenho é que, usando até um termo cunhado pelo Irlan Simões, que é um baita sujeito, é uma espécie de pseudo-solidariedade, né? É. E para mim o Flamengo é o clube que mais deixa isso claro, né? Olha, eu não quero saber dos outros, eu quero voltar a jogar. Não quero nem saber. O meu time vai perder 7 jogadores para o Brasileirão na Copa América. Aí, nossa, teve uma foto ontem que me mostraram do Thiago Maia carregando uma senhora com água no peito do Thiago Maia. Não, venham aqui treinar e venham treinar no Ninho do Urubu. Pô, né? E o Santos que quer abrir o público, que diz que quer dar o dinheiro para o Rio Grande do Sul, né? Para não pagar a punição da STJD. Eu acho que é um pouco isso, né, Bárbara? Com certeza, né, cara? O mundo do futebol mostra suas garras nesse momento, né? Um monte de gente só pensando no próprio umbigo. E é aquela coisa que nem você falou, como é que os jogadores de Inter, Grêmio, Juventude, todos os gaúchos, time gaúcho, como é que o cara, por mais que não pode treinar aqui, o Atlético ofereceu CT como alojamento para o Inter, para o Grêmio. Cara, como é que o jogador que mora lá em Porto Alegre vai sair de lá para ir treinar em outra cidade, em outro estado, enquanto a família está lá? A família, a casa dele, os pertences dele, a vida dele está lá, debaixo d'água. Como é que o cara vai ter condições psicológicas de treinar fora do estado? Cara, não existe isso aí. Isso aí não existe. É inconcebível o que está acontecendo. Não devia ter. O campeonato tinha que ser paralisado. Esses caras estão abalados psicologicamente. Tudo bem que os caras do Flamengo não estão sentindo isso porque não são do Rio Grande do Sul, mas, cara, não dá. É aquilo que você falou, que você comentou, o Diego Costa ajudando, dando carona, tirando as pessoas da água. Como é que esses caras vão ter cabeça para treinar, para jogar Campeonato Brasileiro? Sim. Não tem como. Não tem como. Ricardo.
Não, eu realmente fico assim, acho que o campeonato tinha que parar, nem que fosse por pelo menos 2 semanas aí, para ver se baixa a água lá e tal. Eu só entendo o ponto de não parar o campeonato, porque você acaba complicando em questões financeiras os clubes, em questão de pagamento, porque daí o campeonato vai se arrastar até dezembro, vai passar, como é que vai ficar a questão da férias, ano que vem, você vira uma bola de neve, que a gente viu que se na pandemia, que tinha realmente que parar tudo, eles conseguiram parar por um tempo e depois voltou aos trancos e barrancos, não vai ser porque um estado está com problema que eles iriam parar. Talvez se tivesse toda a região sul, mas eu acho que daí bateria um pouco de noção para Ou se fosse no os Rio, né? dirigentes. É, Rio ou São São Paulo Paulo, né? talvez. O Rio, Mas São assim, Paulo, com certeza parava o campeonato. eu entendo não quererem parar 100% até as coisas se normalizarem, porque a gente não tem a mínima ideia de quando vai normalizar. Porque assim, beleza, quantos dias para baixar a água? Baixou a água, mas aí, pensando no futebol, quando é que os estádios vão poder ser utilizados? Quando é que esses jogadores vão poder voltar para casa deles em segurança? Se reestruturar. E isso, o jogador que ganha salário altíssimo. Você imagina aquelas pessoas que estão perdendo tudo, que quando voltar não tem para onde voltar, porque perdeu rigorosamente tudo. Então, acho que assim, pô, para 2 semanas o campeonato, vamos focar no que interessa, que é o pessoal sendo solidário no Brasil inteiro, demonstrando apoio, querendo ajudar, e o futebol é aquela história que é sempre o mais importante do menos importante, mas hoje não tem importância nenhuma. Se você segurar, e aí o campeonato acho que é para acabar dia 7, se você jogar o campeonato para acabar no dia 15, 17 de dezembro, não vai mudar muita coisa. Então você conseguiria parar por 2 semanas e vamos focar no problema social do país hoje, que é o Rio Grande do Sul. Eu Não, acho que é por aí mesmo. daqui 2 semanas não baixou a água, tá tendo problema. Ok, não tem o que fazer, porque você precisa fazer o mundo girar, continua. Então, jogam só os times que foram o Rio Grande do Sul, e daí lá na frente você vê onde é que você enfia esses times jogando. Se o campeonato vai ter que ir para janeiro para resolver de fato com esses times, é outro problema. Mas acho que dá para ter um intervalinho, sim. Não vão ser 2 semanas que vai mudar todo o problema do futebol brasileiro, que já está complicado de calendário, não vai ser mais 10 dias, menos 10 dias que vai mudar. Acho que faltou um pouquinho de conscientização e entra muito. A gente tem que criticar o Petralha, que fala, né? Não, tá Sim. aqui o CT e o estádio para jogar, mas parar de jeito nenhum. Eu queria ver se fosse em Curitiba, se o CT do Caju tivesse embaixo d'água, se a Arena, que tem um problema muito crônico porque passa rio embaixo, que o gramado virava um pasto antes de ser sintético, se inunda, a Arena não tinha condição. Eu queria ver se o Petralha ia falar, Grêmio, Inter, me emprestam o CT de vocês que eu tô tirando daqui que eu preciso jogar no Rio Grande do Sul. Aí, né, quando é no nosso, É, é mais complicado. o futebol brasileiro é isso, né? O futebol brasileiro não, o problema, tem outro problema, né? Desculpa, mas, por exemplo, deve ter clube pensando, não, olha, não, eu não vou parar porque com isso o Juventude vai se complicar e já Sim. tem um rebaixado, sabe? Não, É, porque o Grêmio e o Inter vão ter dificuldades, fica mais fácil de ir para Libertadores. Infelizmente é assim o futebol brasileiro. E digo E mais, quando Christian, só para chegar na tua linha, eu não duvido que a própria CBF não comece a torcer para o Inter e o Grêmio serem eliminados de Sul-Americana e Libertadores e na Copa do Brasil, para daí nessas datas enfiar os jogos atrasados do Brasileirão. Sim. A própria CBF vai torcer para os gaúchos não irem bem para criar data. Porque você imagina se o Grêmio. Vamos lá. Se o Grêmio chega numa final de Libertadores, vai jogar quando o brasileiro? Não sei. E se o Grêmio ganha Libertadores, ele tem o Mundial de Clubes 10, 12 dias depois que acaba o brasileiro. Então, para a CBF hoje pensar nesse cenário, até a CBF vai E torcer, entre mais um no aspas, Mundial contra. de Clubes, né? Porque no Mundial de Clubes vai ter que parar o campeonato no que vem, não tem jeito. Exatamente. Então, assim, para a CBF, eu acho que ela vai torcer muito para esses torneios de mata-mata os gaúchos não passarem adiante. Porque todo mundo pensando no próprio umbigo. A CBF vai ter que pensar, eu tenho que enfiar esses jogos em algum momento, esses times que saiam para liberar a data. Então é E sempre isso, cada assim, um pensando no seu. sejamos honestos, a gente fala dos clubes, mas, pô, qual que é a chance de vocês pensarem que a Globo era a favor de parar o campeonato? Nenhuma. Também. nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Óbvio. E olha que tá na época da dança dos famosos, dá para fazer um H Não, ali no programa Luciano Huck. Mas, e cara, dava óbvio que não quer. para passar o jogo do Santos na Série B. Você ainda tem outra, tipo, porque a Série B não precisa parar, porque não tem time gaúcho, teoricamente. Então para ali uma parte principal, mas deixa meia dúzia de jogo. Até isso você conseguiria ajustar. Porque, né? Mas não. Vamos pensar no dinheiro, vamos pensar no trabalho, vamos pensar no calendário. E quer Mas, pensar no né? mínimo múltiplo, né, Ricardo? Quer pensar no mínimo múltiplo para pelo menos a Série C e a Série D. Sim, Porque essas você tem. E assim, a CBF tem a obrigação de ir lá, e os clubes talvez também, os clubes da Série A, de destinar, abrir um fundo para os clubes da Série C e da Série D. Porque, assim, tem muito dinheiro voando na Série A. Bem, cara, como é que é o acordo aí
o acordo da Libra é que é 5% do contrato que vai para a Série B. Sabe? Então, pô, vocês não querem nada. E assim, os clubes se desunem, fazem tudo isso, e assim, no final das contas, não, porque vamos democratizar e porque não sei o quê. A notícia dessa semana é que a Liga Forte está pronta para fechar com a Globo, e aí, no final das contas, nada vai mudar nos próximos 5 anos. Gente, falamos demais, passou muito tempo. A gente vai voltar semana que vem com mais um De Letra, provavelmente seguindo reféns dos assuntos da semana, porque a coisa tá feia. Obrigado, gente. Valeu, até semana que vem. Valeu, um abraço.